Falar sobre a quantidade de matéria e como que dá para guiar o seu estudo aí. Porque a gente tem aqui pessoas provavelmente de vários níveis diferentes. Tem aquela pessoa que já estava estudando há muito tempo para esse concurso específico. Tem gente que provavelmente já está estudando para defensoria pública, mas não especificamente para essa. Ou então, se você ainda não está totalmente certo de que quer defensoria, mas que já tem uma bagagem de estudo, então dá para direcionar conforme a intenção, a preparação de cada um. O bloco 1 é o bloco que começa com direitos humanos, que tem constitucional, administrativo, lembra? E aí, direitos humanos aparece com 7 questões. Não dá para deixar de estudar direitos humanos. 7 questões é relevante, tá no grupo 1, junto com só outras 2 matérias. Então, direitos humanos aparece aqui, ó. Tem bastante coisa, gente. Para uma matéria que às vezes a gente não dá tanta importância, eu falo por mim, tá? Porque eu estudava, reconheço que é uma matéria de suma importância, mas eu confesso que não era a matéria que eu dava mais importante na hora do meu estudo. Mas eu acho que isso vem mudando, e esse cenário vem mudando dia a dia. Talvez na minha época de concurso, na minha época de estudo, 4 anos e meio atrás, mais ou menos, por alguma razão, talvez não caísse tanto, né, em todos os concursos que eu prestava e tal, e eu não dava tanta importância. E eu acabava não tendo um bom desempenho. Mas hoje em dia não dá mais pra pensar assim. Dê muita importância, sim, aos direitos humanos, porque não é só nesse concurso que vai cair, você vai precisar dele, seja qual concurso você for prestar, da defensoria vai cair, e vai cair de uma forma aprofundada. Então é importante, sim, e enfiar a cara e estudar, não tem jeito não. Então a gente tem quantos itens aqui? Não tá dividido por itens. Tá sim, desculpa, tem 10 itens, os itens são grandes, estão por isso, ó, mas são 10 itens, não são tantos, né, que a descrição deles que tá grande e por isso que deu volume, ó, deu toda essa página aqui e só o comecinho aqui em cima, mas são só 10 itens, não são muitos itens. Aí vem direito constitucional, e aí eu não preciso nem falar, né, direito constitucional, obviamente a gente já coloca como prioridade em qualquer concurso. São 10 questões, bastante questões de direito constitucional também, uma matéria boa, eu gosto. E aqui eu acho que se você tiver um bom material de direito constitucional, dê preferência ao seu material, estude por ele e seguir por aquilo que você já sente afinidade. Direito administrativo, 8 questões. E direito administrativo aparece com 13 itens. Isso daqui, ó, essa parte aqui, direito administrativo. Então, 8 questões de direito administrativo. Eu acho que esse primeiro bloco é um bloco bacana. Eu acho que é um bloco gostoso de estudar. Não é um volume, não é do maior volume, né, da prova. Vocês vão ver que tem os outros blocos do final com volume maior. Então, esse daqui, acho que dá pra estudar o edital completinho, sim. O bloco 2 é o meu preferido, definitivamente, porque é onde aparece penal com 10 questões. Onde aparece... criminologia está inserido em direito penal, tá? Tá inserido. Não tem tanta coisa, gente. Eu confesso que eu até queria que tivesse mais. Assim, mais questões e mais coisas, não só mais conteúdo, né? Claro. Mas 10 questões é bastante. Então, a gente tem a parte ali inicial de princípios e fontes, aquelas considerações iniciais. Aparece tipicidade, ilicitude, arrependimento posterior, tudo dividido, sabe? Às vezes matérias pequenininhas estão ocupando um tópico. Por exemplo, arrependimento posterior é super pequeno, super rápido de estudar e aparece num tópico isolado, tipo o tópico 6. Então, e aqui já tá tudo junto. Então, em direito penal já tem direito penal parte geral, direito penal parte especial, legislação penal especial no item 10, previsão de algumas leis, e a criminologia. Penal não tá difícil, edital de penal não tá difícil de estudar. E aí, processo penal, também 10 questões, conteúdo enxuto, da mesma forma. Princípios, conceitos, características, sobre provas, meio de obtenção, indícios, taraná, denúncia, tudo aquilo que a gente já tá mais que acostumado, jurisdição e competência. Os sujeitos do processo, não vou ler tudo, claro, né, porque
ficar lendo tudo o edital não vale a pena, vocês vão pegar aí e podem até ir acompanhando. Sobre as prisões, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, sentença, coisa julgada, nulidade, conteúdo bem gostoso. Eu particularmente gosto muito de penal e processo penal, então eu olho e dá até vontade de estudar, só essa parte. E aí, execução penal. Execução penal aparece separado com 5 questões. E execução penal também é um conteúdo reduzido. Aparecem 3 itens. Os itens são um pouco grandes, cada um, né? Não é um item isoladinho, não. Mas são 5 questões, bastante, né? Pra considerar. E aparece aqui fechando as 25 questões do bloco 2. Bloco 3, que é o que eu falei que eu acho mais pesado, que é civil, com muita matéria. Civil começa aqui embaixo, tem uma página inteirinha, tudo grudadinho e termina só aqui. E aí, o que eu faço com civil? O que eu fazia com civil quando eu estudava civil? Não deixava de estudar, sem dúvida. Tinha o que eu tinha de conteúdo, o que eu tinha de caderno, porque eu sempre gostei muito de estudar pelo meu material, sempre tive muita afinidade de fazer. Então eu assistia aula no cursinho, eu pegava um livro e eu ia sempre acrescentando as coisas novas ao meu material. Então assim, eu assistia aula sobre determinada matéria, eu ia lá, abria a parte do meu que eu digitava, né? Eu usava no Word, então eu podia editar sempre. Então eu ia lá, abria aquela página, vamos ver, mas vamos estudar sobre propriedade. Aí eu ia lá, abria o conteúdo de propriedade, ia acompanhando ali na aula o que eu já tinha, o que eu não tinha eu ia acrescentando. Depois eu pegava um livro e dava, se eu fosse ler no livro aquela matéria que eu achava que não tava, vamos pra determinada matéria ainda, eu não tô me sentindo segura. Aí eu complementava no meu material com o livro, então eu ia sempre formando o meu próprio material. E aquilo era muito mais fácil de me guiar quando eu já tinha o edital. Porque o que acontece? A preparação, ela consiste em 2 etapas, né? A gente tem uma preparação genérica e geral, que é aquilo que a gente vai estudando com foco, mas sem uma delimitação específica, que é o que eu estou estudando para o concurso da defensoria. Então, eu estou estudando matéria X, Y, Z, mas eu não tenho um edital exato para acompanhar os tópicos. E eu tenho um estudo direcionado depois do edital. Então, quando eu tinha essa primeira fase do meu estudo, era quando eu assistia a aula, resolvia problemas e questões em geral, lia livro, acrescentava no meu material, ia cada vez mais melhorando os meus cadernos. Quando ia pro segundo ponto, aí era a hora que eu não ia mais ficar parando pra ficar vendo muita aula, pra ficar lendo muito livro, porque eu não ia ter tempo de fazer isso. Então era a hora de eu pegar o meu material, tudo aquilo que eu já tinha acumulado de conteúdo, e ir tópico por tópico, abrindo cada documento de Word que eu tinha, eu dividia por matérias, como eu disse pra vocês, a propriedade do direito civil. Aí eu ia lá na parte de direito civil, tinha o tópico de propriedade, aí eu abria e lia aquilo. Se eu achasse que tava legal, que tava bom, eu partia pra resolução de questões, né? Pra treinar um pouco também. Resolução de questões com base no concurso que eu tava prestando, claro. E se eu achasse que ainda assim não tava bom, aí sim eu dava uma procurada, uma pesquisada numa coisa extra. Mas geralmente eu conseguia fazer um bom caderno, e eu acho que isso é muito vantajoso, você ter o seu próprio material, porque na hora que você abrir pra fazer sua revisão, você já vai se identificar, você vai lembrar, você vai saber onde tá cada coisa. É muito eficiente estudar por uma coisa que você já conhece. Ainda mais quando é esse ponto de preparação que a gente já tá com o edital em mãos, com o concurso que vai ser daqui a uns dias. É a melhor forma, na minha opinião, e pra mim funcionou. Acredito que pra você funcione também. Porque não é simplesmente você pegando um conteúdo ali e conhecendo ele da primeira vez. É um conteúdo que você vem trabalhando em cima dele já há meses, anos, e tá só usando pra revisar. Então, eu acho que direito civil eu sempre fazia dessa forma. Eu sempre pegava ali pelos meus conteúdos, pelos meus cadernos, e era isso. E a segunda forma, o segundo ponto é a resolução de questões. Porque diante de um edital tão grande desse, de tantos tópicos de direito civil, é interessante você pontuar, você pega as provas anteriores da Defensoria do Amazonas, ou mesmo de outro estado também, que seja a prova da Defensoria, provas FCC, e vai resolver provas de direito civil. Porque aí você vai ver o que geralmente eles cobram mais. Estatuto do Idoso, Estatuto do Idoso, porque às vezes eu começo a falar muito rápido, vou atropelando palavras. Aparece com 2 questões, conteúdo curto. 2 questões é bem pouco, né? Mas aí vai da sua forma de preparação. Às vezes vocês falam assim, não, eu tenho uma séria deficiência com direito civil, então eu tenho que voltar minha atenção para as outras questões, porque eu vou ter que fazer um mínimo de pontuação nesse bloco.
Ou então você fala assim, não, eu tenho segurança com direito civil, eu gosto, tal, em compensação, eu acho que direito do idoso, eu não tenho nada de material, nunca estudei, vai ser muito pouco, 2 questões para eu começar essa matéria do zero. Então, ok, tudo bem você pensar e se garantir no que você sabe. Então, vai do que você sente, do que você acha. Se você não já tem uma certa afinidade, já sabe, conhece um pouco do direito do idoso, dá uma revisada, porque 2 questões, mas às vezes são as 2 questões que você precisa para fechar o grupo, entendeu? Direito do consumidor. Tranquilo, gente, direito do consumidor é uma matéria leve, é uma matéria gostosa de estudar. O detalhe é atenção para a jurisprudência, atenção para o que tem de novidade. É uma área cheia de novidade, cheia de novos julgados. Então, dá uma atenção especial para isso quando for estudar direito do consumidor. E direito empresarial. Direito empresarial aparece com 2 questões e está separado de civil. Então, não veio dentro de civil como um tópico. Então, tem tudo aquilo de civil e mais 11 pontos de direito empresarial para 2 questões. E aqui, novamente, aquele mesmo raciocínio. Não sei nada de direito empresarial. Será que vale a pena eu pegar agora, faltando poucos meses para o concurso, estudar 11 tópicos? Ou será que vale a pena eu revisar o que eu tenho da minha matéria de processo civil que eu já estou estudando faz tempo, de direito civil que eu já estudo faz tempo, mas aí dá uma atenção pro idoso, entendeu? Não vai ignorar direito empresarial, direito do idoso, porque no final vai faltar. Que essa observação de direito empresarial eu faço assim, tendo por base a minha experiência, né? Eu acho que o conteúdo, às vezes, da matéria é muito extenso para 2 questões. Mas podem ser 2 questões que façam a diferença. É muito de cada um. Tem gente que gosta, que já sabe, então vale a pena. Agora, pegar do zero, faltando pouco tempo pro edital, sendo que você tem um edital inteiro para revisar, então eu aconselho você manter o foco nas outras matérias. Direito processual civil, importantíssimo. Aqui, novamente, igual direito civil, vem com 9 questões. 9 questões com 34 tópicos, mas os tópicos são menores, aparentemente. Mas direito civil, gente, vai cair sempre, né? Você vai ter que estudar direito civil, porque também vai, depois, se você for para a segunda fase, tudo der certo, você conseguir aprovação, você vai ter que fazer uma peça. Então, a preparação de direito civil, queira ou não queira, ela é imprescindível para todo concurso. Aí é legal, né? Direito civil é gostoso. Então, vamos estudar feliz. Aí passou. Esse é o bloco mais pesado, na minha opinião, mas é isso aí. Aí entra o 4º e último, que é aquele bloco com cara de defensoria pública. Direito da criança e adolescente, 7 questões. Bom estudar, eu acho que é tranquilo. Aparecem com 10 pontos, sendo que alguns pontos são provimentos, resoluções, leis específicas. Então, vale a pena parar, ler a lei, estudar, pontuar, grifar a resolução, porque vai cair, vai aparecer isso daqui sim. São 7 questões para 10 tópicos, tem que estudar todos os tópicos. Direitos difusos e coletivos, 6 questões. Também, cara da defensoria. Aqui aparecem 17 tópicos, inclusive alguns estatutos, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Defensoria Pública e Proteção do Meio Ambiente, Tutela Coletiva do Direito das Pessoas Privadas de Liberdade. Aparecem algumas matérias que são meio que vinculadas às outras, sabe? Aparecem algumas matérias que às vezes você já vai ter visto ela em outro tópico e aqui ela aparece novamente, isso pode acontecer. E direitos difusos e coletivos, então são mais 6 questões da sua prova. Princípios e atribuições da instituição pública do Estado do Amazonas. Aqui é você ver o regulamento, a legislação que rege a defensoria do Estado. Então, tem os princípios primordiais, essenciais da defensoria, que vai cair em qualquer concurso. Quem já está estudando aí defensoria há mais tempo já está mais que acostumado. E tem também aquilo que vai ser específico do Estado. Então, aquilo que vai ser específico do Estado do Amazonas. São 7 questões. 7 questões, bastante coisa. São 14 tópicos, incluindo as legislações. E para finalizar, vem Sociologia e Filosofia com mais 5 questões. E um conteúdo mais extensinho, sim. São 5 tópicos, mas divididos, né? Em 5.1, 5.2, 5.3, 5 questões para isso. E assim a gente fecha as 100 questões. Bom,
Só para finalizar agora a forma de organização. Como eu disse para vocês, a gente já tá numa fase agora, quem vai prestar o concurso, que é a fase final. Publicou edital, fase final. Então, assim, eu sempre falo, às vezes as pessoas aguardam, esperam, falam assim, olha, eu vou preparando para o concurso, mas eu vou esperar sair o edital. Não espere sair o edital. A preparação daquelas matérias que caem em todo e qualquer concurso para defensoria, elas podem acontecer desde sempre. Não vai mudar. Então, se você pegar aqui o edital, onde vê a matéria de processo civil, por exemplo, ela não vai mudar. Pode ser que um tópico ou outro não caia no concurso e caia no outro, mas não vai esperar o edital para confirmar se aquele tópico cai ou não. Você tem que estudar tudo. Processo penal, você tem que estudar tudo. Aqui, por exemplo, no processo penal, eu achei o edital reduzido. Mas talvez você vai prestar um próximo concurso para defensoria daqui a uns meses em outro estado e vai cair o edital mais estendido. Então não tem jeito, as matérias padrão você vai ter que estudar sempre. Deixa para você pontuar o edital e estudar conforme o item do edital para as matérias específicas, para os detalhes. Então assim, olha, eu preciso agora a parte de difusos e coletivos. Então, difusos e coletivos eu ainda tô precisando de mais dedicação. Então, quando chegar o edital, você vê os tópicos que vão cair e se dedica àquilo. A preparação, ela é constante, o conhecimento é cumulativo, não precisa ficar preocupado. Você, eu gosto de esperar o edital para ficar com tudo fresco na memória, senão eu vou esquecer. Gente, não esquece. Se você assimilou, se você entendeu, se você treinou, e treinar envolve a resolução de questões, você vai lembrar. Então, nessa sua fase de preparação, não adianta querer pegar livro muito grande, muito complexo, que não vai dar tempo. Você vai ver um mínimo de conteúdo diante de uma extensão imensa de matéria. Então, se você tiver seus próprios materiais e desde que eles sejam bons, bons que eu digo assim, que tenham um conteúdo que que você se sinta confortável para estudar a partir dali, use ele e foco nas resolução de questões. Pega provas FCC anteriores, pega as provas da defensoria anteriores, principalmente do estado do Amazonas só vai ter 2. Então não se limite a isso, pegue de outros estados também, tá? E resolva questões, principalmente daquelas matérias que você tá mais inseguro. Então se você viu que tem um tópico que coincidiu, olha, matéria, aqui tem o tópico X e aqui tem uma questão dessa matéria, foco naquilo. E às vezes é interessante, que o que eu gostava muito de fazer também, era assim, às vezes eu tinha o hábito de pegar, não fazer o estudo e depois ir para a questão, mas sim fazer a questão e aí partir para o estudo, porque é aí que eu sentia a minha dificuldade. Às vezes quando a gente lê, a gente acha que a gente assimilou, eu entendi, isso daqui é assim, só que aí quando você vai fazer a questão, pede de uma forma diferente. Se talvez fosse para você escrever, você sairia muito bem, mas na hora da múltipla escolha vem a dificuldade. Então, começa pela resolução da questão. Quando você é uma matéria, essa matéria não tem muito conteúdo, eu tô com dificuldade em estudar Estatuto do Idoso, que seja, não tenho muito conteúdo disso, o que eu faço? Então eu resolvo questões sobre essa matéria, sobre esse assunto. E aí, a partir dos seus erros, nas questões das suas dúvidas, você vai e pesquisa pontualmente aquilo que você errou. É uma boa forma de se organizar também quando falta uma base. E é natural. Sempre que a gente nunca vai saber tudo de tudo e a gente nunca vai achar que a gente está preparado o suficiente. Isso é comum para todo mundo. Então, quando você sentir dificuldade, parte para as questões, para você ver a forma que aquilo é cobrado na prática. Bom, o vídeo ficou grande, vocês podem acelerar aí a minha voz, só vai ficar mais fino do que ela é ainda, mas eu sei que aí às vezes 40 minutos fica cansativo. Mas tentei pontuar com vocês o edital e motivar vocês, prestem o concurso. Se for problema porque, se a sua dúvida foi, eu não vou prestar porque eu ainda não tô preparado, bom, mas a gente nunca vai achar que a gente realmente tá, né? A gente sempre vai achar que falta mais. E às vezes é aquilo que eu falo, o seu lugar na fila tá mais próximo do que o que você imagina. Ou então você pensa, mas eu me formei faz pouco tempo, se eu não tiver atividade jurídica. Mas vocês viram que eu li aqui com vocês o ponto do edital que fala da comprovação através do estágio. Então esse edital tá bem legal, ainda mais porque ele exige 2 anos de prática. Então, sem desculpa, vamos nos motivar, ano novo, motivação nível 10 e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.